Olá meus amigos, tudo bem com vocês que acompanham o meu canal? Olha só, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse evento trágico que foi a morte da Marília Mendonça. Mas eu queria trazer esse fato de uma maneira que fosse mais esclarecedora para que pudesse dar um conforto maior para as pessoas que estão sofrendo com o luto da Marília Mendonça. E não só com o luto da Marília Mendonça, mas também para os outros lutos que nós formos enfrentar ao longo da nossa jornada dessa vida. Eu vou mostrar para vocês uma coisa surpreendente, tá? Vai ser algo assim que eu acho que vocês vão gostar muito. Vou apresentar uma visão real do que significa a morte, do que é o ser humano na morte. Será que o ser humano vai para algum lugar? O que acontece depois da morte? São questões que todo mundo tem dúvida e eu vou esclarecer para vocês agora nesse vídeo para a gente deixar os fãs da Marília Mendonça um pouco mais tranquilos com relação a esse tema. Tá legal? É uma visão bíblica, é uma visão teológica e é a visão mais certa se nós formos levar em consideração aquilo que está escrito na Bíblia. Então eu espero que Deus ilumine a sua mente, abra o seu coração para o entendimento desse esclarecimento acerca do que é a morte, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, eu quero explicar como que a morte é entendida, compreendida hoje, nos dias de hoje, por muita gente, pela maioria das pessoas. Hoje, a gente tem uma visão grega de interpretação a respeito da morte. E essa visão grega dá uma interpretação de que a vida do ser humano ela é dividida em partes, como se o ser humano fosse divisível, né, para ele existir. É como se o ser humano fosse dividido em corpo mortal, que é isso que você enxerga, e um espírito imortal ou uma alma imortal. Não é assim que todo mundo acredita, que já cansou de ver em filmes, quando a pessoa morre, levanta aquele espírito do ser humano e sai vagando por aí, vai para um outro lado e tal, vai conversar com outras pessoas, enfim. A verdade, gente, é que essa não é a verdade do que acontece com o ser humano quando ele morre, tá? A verdade é que o ser humano vivo, ele é um todo, um ser indivisível, uma unidade viva, para ser mais exato, tá? Quando a Bíblia diz alma, ela não diz como sendo uma parte do ser humano, mas o ser humano completo, o ser humano vivo. A prova está lá em Gênesis 2, capítulo 7. Vou botar aqui na tela para vocês. Olha que interessante esse texto, gente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Eu quero chamar a atenção para vocês nesse texto para dois pontos muito interessantes, para dois pontos muito importantes. Olha só. O primeiro, que muita gente acredita que seja a alma. Deus fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Muitas pessoas acreditam que esse fôlego de vida seja a alma, seja o espírito do ser humano. Não, gente. Esse fôlego de vida, ele representa o poder de Deus, né? Não que é a alma da pessoa, não. Porque, olha só, aqui no final do texto ele nos diz, e o homem passou a ser alma vivente e não a ter uma alma vivente. Então, preste atenção que o ser alma vivente é diferente de você ter uma alma. Já começa por aí. Olha que interessante. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra alma, não significa uma parte do ser humano, mas sim o ser humano vivo como um todo. Esquece o conceito grego de ser humano dividido em partes. Isso é uma mentira. Não existe alguém que sai do corpo e vai para o céu, tá? Não existe esse conceito. E aí, eu já vi muita gente, já vi muitos fãs da Marília Mendonça, quando você abre o Instagram, principalmente no período do fim de semana, aí, todo mundo falando, o que você mais via era posts no Instagram. Um dos posts que me chamou bastante atenção é aquele post, que bonito, né? Da Marília Mendonça com a viola e a mala em direção ao céu e os anjos esperando a Marília Mendonça lá. São umas artes que realmente mexem com a gente, mexem com o coração da gente. A gente fica emocionado quando vê isso e pensa que ela está num lugar melhor. Será mesmo? Olha só o que diz Salmos 146, verso 4.
Acompanhem comigo. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Então, olha só, a gente leu em Gênesis que o fôlego de vida, representando o poder de Deus, quando entra no ser humano, o ser humano passa a ser e não a ter uma alma vivente. E quando acontece a morte, olha o que diz Salmo 146. Aqui é até interessante falar que esse espírito, quando o espírito dele se vai, aqui não está dizendo espírito no sentido de alma do ser humano. No original hebraico, significa o mesmo fôlego de vida lá de Gênesis 2:7, tá? É o poder de Deus, é o poder que emana de Deus para dar a vida, para o ser humano se tornar vivo. Então, quando esse fôlego de vida se vai, o que acontece com o corpo? Ele volta a ser aquele corpo inanimado. Então, ele volta ao pó da terra. Então, olha que interessante. Quando a pessoa morre, gente, acabou. Não tem mais planos, não tem pensamentos, não tem se comunicar com quem está vivo, conversar, ou até mesmo a pessoa depois que morreu conversar com Deus. Não. Ela morre. Ela acabou. Ela deixa de existir. Acabou tudo naquele instante. Um fato interessante é de que a imortalidade, ela só pertence a Deus. Porque muitas pessoas acreditam que a gente tem essa alma e que essa alma é imortal. Né? E não, a alma não é imortal. A alma é o ser humano. Eu sou uma alma, você é uma alma. E nós estamos passíveis de morrer. Só quem é imortal é Deus. Quer ver a prova? Vamos lá então de volta para a Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16. E acompanhem comigo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui nós estamos falando de quem? De Deus, obviamente. O único que possui imortalidade é Deus, senhoras e senhores. Mas olha só que interessante. Nós, há algum tempo atrás, nós já fomos imortais por um tempo. Você já conhece aquela história. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram, pecaram, e por isso que hoje a gente tem que enfrentar essa morte. A gente morre, mas num determinado momento no futuro, Deus vai nos devolver a imortalidade pela graça dele. Um dia, mas enquanto esse dia não chega, a gente está sujeito à morte. Resuminho básico aqui, o ser humano vivo é uma alma vivente. Eu sou uma alma, você é uma alma. E nós estamos vivos por causa deste poder que emana de Deus, que é o fôlego de vida que está em nós. Mas não como uma alma, não como uma coisa do ser humano, mas de Deus. E quando a gente morre, há essa separação do fôlego de vida, do poder de Deus, do ser humano, e o ser humano morre. Mas vamos aprofundar um pouco mais, vamos entender um pouco mais sobre o que representa a morte, o que é a morte, tá? Na Bíblia a gente tem vários textos que esclarecem isso pra gente. Um deles está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha só, o pó volte à terra. O que é o pó? É a estrutura de quando Deus criou o ser humano. Pó da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Lembrando que esse espírito é do fôlego de vida que representa o poder que emana de Deus de dar a vida. Né? Ele é o doador de vida. Ele pode dar a vida, ele pode retirar a vida. Só que não é que ele retira a vida do ser humano. É que o ser humano, por ter se afastado de Deus lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, ele passou a não ter mais esse acesso direto a Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. Então é por isso que a gente morre. Deus ainda deixa o fôlego de vida por um tempo na gente, mas a gente vai enfrentando situações ao longo da vida, doenças, a degeneração do corpo, né? Muitas pessoas acreditam que existiu uma evolução, mas não, na verdade o ser humano não evoluiu, ele só tem se degradado com o passar dos tempos, com o passar dos anos, e aí as pessoas acabam morrendo. Não é porque Deus é malvado, é porque o próprio ser humano optou
por não continuar com Deus lá naquele período. Mas calma, calma que tem solução para isso. Eu vou chegar lá ainda. Agora vamos para mais um texto, gente. Olha só, esse aqui é legal também. Ezequiel 18, verso 4. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eis que todas as almas, ou seja, todos os seres humanos vivos, são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Agora olha que interessante. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aquilo que eu já expliquei para vocês. O que é uma alma? A alma é você, a alma sou eu. Então, todas as almas, eu, você, são de Deus. Ele que deu a vida, Ele que deu esse privilégio de nós sermos vivos. E ele conclui dizendo que a alma, ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. Você já entendeu por que nós morremos? Por que todo mundo morre? Porque todo mundo peca, todo mundo é pecador. Porque todo mundo pecou. Né? Nós estamos nessa condição hoje de pecadores. Por isso que nós morremos. É um texto interessante, não é? Que esclarece, um texto bastante esclarecedor. Então, olha só, a vida ela acaba na morte. Nós já lemos vários textos bíblicos que nos mostram isso, certo? Mas ainda existe essa forma errada de entender que a vida de alguém ela não acaba na morte. E essa forma acaba sendo uma forma de conforto para as pessoas que ouvem esses enganos e não sabem que é errado. O que acontece? A dor e o luto, elas tentam ser amenizadas por enganos e visões humanas, sem a luz da Bíblia. Aí as pessoas acabam se entregando ao espiritualismo, ocultismo, espiritismo e acabam acreditando na imortalidade da alma, até mesmo sem saber que a alma é uma pessoa e não uma entidade do ser humano que sai do ser humano. Tudo isso, gente, todos esses enganos é para tentar solucionar a questão da morte. Mas esses ensinamentos não têm espaço na teologia bíblica. Não é assim. Nós já lemos vários textos e vocês já puderam entender que não é assim. Teve uma música da Marília Mendonça que eu vi aquela música e falei assim, nossa, gente, ela é realmente uma música que toca a gente, que dá um conforto para quem ouve, para quem já passou pelo luto, seja da Marília Mendonça ou de um parente, que quando a gente lê, a gente se sente confortável, a gente fica emocionado. Eu mesmo fiquei emocionado. Eu ouvindo a música, eu falei, nossa, gente, caramba. É uma música até que o pessoal disse que o filho da Marília Mendonça, quando entender o que aconteceu com a mãe e ouvir essa música, eu tenho certeza que ele vai chorar, vai derramar lágrimas, horrores de lágrimas, porque, cara, eu que não tenho uma ligação direta com a Marília Mendonça, quando eu ouvi essa música, depois do que acabou de acontecer com ela, que é a morte dela, eu fiquei balançado, você imagina, uma pessoa que não tem conhecimento do que realmente acontece com a pessoa depois que morre, quando ouve essa música, fica completamente sentido e confortado ao mesmo tempo, né? É a música Estrelinha, da Marília Mendonça. A música é uma poesia, gente, de tão bonita que é. Ela é maravilhosa. Só que essa música ela tem uma incoerência com a verdade do que significa a morte. Olha só, vou ler um trecho pra vocês, que eu não posso tocar a música aqui no meu canal. Mas olha só como é que mexe com a gente, ó. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu, aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe, tão pequenininho. Ela brilha mais toda vez que te vê. Gente, isso aqui é uma obra-prima. Se fosse verdade, seria mais maravilhoso, mais incrível ainda. Mas não é assim. E as pessoas elas caem nesses enganos, se emocionam com esses ensinamentos errados, porque essa mentira de que a alma é imortal, ela foi contada lá no Éden. Eu vou explicar para vocês quem é que disse que a alma não morre. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 3, verso 4. A Eva estava lá caminhando, foi colher frutos nas árvores e aí encontrou com a serpente. E a serpente, possuída pelo inimigo de Deus, disse para a mulher: certamente não morrereis. Está aí a primeira mentira que vem se perpetuando até hoje com relação ao ser humano, de que o ser humano não morre, que o ser humano possui uma alma imortal. É o que disse
o inimigo de Deus lá atrás. E é o mesmo discurso que ele vem repetindo e enganando muitas pessoas com esse sentido de que a alma é imortal, de que o ser humano é imortal. E não é. Mas a gente sabe, né, que a morte é um dos eventos mais desagradáveis que o ser humano pode experimentar por causa do pecado. Por quê? Ela faz a gente sofrer, deixa saudade, deixa dor e deixa o luto. É isso que todos os fãs da Marília Mendonça estão sentindo agora, não é verdade? Mas, gente, existe esperança. Não termina por aqui. Eu apresentei uns textos pesados, né? Eu concordo, realmente. Morreu, acabou. Mas não, calma que eu vou mostrar a esperança. Por isso que eu vou mostrar agora. Existe, gente, existe solução para a morte. Sim. Esperança, eu vou dizer para vocês, não é conversar com mortos, não é conversar com quem já morreu aqui nessa vida. Não. Não é, como eu disse, não existe um espírito que vaga por aí de alguém que morreu. A Bíblia apresenta que a esperança para os mortos é a ressurreição. A única saída para a morte. Por que a única saída para a morte é a ressurreição? Porque nós temos o exemplo de Jesus, que veio, que morreu e que o que? Ressuscitou no terceiro dia depois de sua morte. Ele foi o pioneiro, ele foi o exemplo para mostrar para mim e para você, para todos os pecadores da terra, de que existe solução para a morte. Ele venceu a morte, então eu e você também podemos vencer a morte por meio dele, por mérito dele, por mérito de Jesus, não por nosso. E é reconfortante, você imagina que a gente vai morrer, né? Marília Mendonça morreu, talvez alguém que você conhece, que você gostava muito, morreu também, mas essa pessoa vai ressurgir um dia. A pessoa, como nós já dissemos, morreu, acabou, por enquanto, tá? Por enquanto, não é eterno. Essa pessoa vai ressuscitar um dia, isso é verdade, assim como Jesus ressuscitou. Mas para tudo existe um tempo, você sabe, né? Gente, então essa é a esperança da ressurreição. Viver com essa esperança não vai evitar que a gente sofra, tá? A verdade é essa, não vai evitar que a gente sofra, mas dá pra gente forças para seguir em frente nessa vida. Porque a gente tem a esperança de que se eu morrer, se você morrer, a gente vai poder reviver. A gente vai voltar à existência por causa de Deus. Essa é a verdadeira esperança. Não é ficar se emocionando, pensando que alguém está lá no céu, cantando para os anjos, ou que virou uma estrelinha que está brilhando forte quando eu olho para lá, é fulano, é a minha mãe, é meu irmão que morreu. Não, gente. A esperança é a ressurreição dos mortos. Mas aí as pessoas se perguntam, mas será que fulano vai ser ressuscitado e viver eternamente? Será que alguém é digno? A verdade é o clichê que todo mundo já conhece, né? Quem julga quem merece a vida eterna quando Jesus voltar é somente o próprio Jesus, porque ele conhece o coração de cada um. Mas a outra verdade que pouca gente conta é que Deus deseja que todos sejam salvos e que ninguém morra eternamente, mas viva eternamente. Ele está interessado na salvação de cada ser humano. E se houver um mínimo de possibilidade de Jesus salvar alguém, de salvar essa pessoa, ele vai salvar essa pessoa. Por mais que você ache que alguém foi longe demais em cometer pecados ou que não mereça, Deus, ele enxerga o coração. Com isso, pessoal, com todas essas informações, a conclusão é que a vitória sobre a morte está garantida. E a gente pode sim nos reencontrarmos com alguém que já morreu, quando uma multidão, mas no momento específico, tá? Quando uma multidão de mortos for ressuscitada na volta de Jesus. E vamos ler mais alguns textos para reforçar, né? Porque não adianta só falar se eu não mostrar. Eu preciso mostrar para vocês que essa é a verdade. Eu vou ler para vocês os textos que confirmam tudo isso que eu já disse para vocês. Tá lá? Vamos lá? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, vai estar aí na tela para vocês. Capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou acerca dos que morreram. Mais um ponto interessante para dizer para vocês, que Deus compara a morte com o sono. Sabe quando você dorme e você não tem nenhum tipo de sonho?
Parece que você dormiu e acordou e falou, caraca, a noite passou, não sonhei com nada. Parece que eu deixei de existir por um instante. Então a morte é isso. A morte é você deitar e você dormir e descansar e aguardar a ressurreição. Então vamos continuar aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Que não têm essa esperança da ressurreição. Que não entendem o que acontece com a pessoa depois que ela morre. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero deixar você feliz com essa esperança. Entendeu? Assim como eu fico feliz, eu também quero que você fique feliz. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem de Deus para mim, para você, para todo mundo. Certo? Então vamos lá, a gente continua aqui nos textos. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 15 também nos diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram ou que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Isso aqui também é interessante. Isso aqui significa que ninguém vai antes de ninguém para o céu. Todo mundo vai para o céu juntos. Quando Jesus voltar, vão existir pessoas vivas. E essas pessoas vão ser privilegiadas porque elas não vão conhecer a morte. Olha só que bacana. Então, as outras pessoas que morreram, elas vão ressuscitar e vão se juntar com essas pessoas que estão vivas e todas elas vão juntas para o céu. Não tem ninguém que vai primeiro. Não tem ninguém que morre porque foi bom na terra e que já está no céu. Não. Todo mundo que morreu vai ressuscitar na ocasião da volta de Jesus e os vivos que estiverem vivos nessa ocasião vão para o céu no mesmo instante. Entenderam? Isso é muito interessante. Então, gente, olha só, mais um textinho aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 nos diz o seguinte, nos diz o que eu acabei de falar para vocês: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Gente, quando Jesus voltar, pensa nisso, todas as gerações passadas e atuais que morreram vão ressuscitar primeiro e depois nós todos juntos, os que estiverem vivos, vão para o céu no encontro com Jesus. Gente, é uma coisa impressionante, né? E aí sim, amigos, depois disso, a morte vai acabar de uma vez por todas. Jesus vai acabar com a morte, nos encontraremos com pessoas queridas que já morreram e viveremos eternamente como sempre deveria ser. E é isso. Resumindo, o consolo para a morte está na ressurreição. É forte, não é? E olha só, para a gente concluir esse vídeo, olha o que diz o verso 18 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo para vocês. Tudo isso, toda essa explicação, tá? É para a gente ficar consolado com essas palavras, porque são as palavras reais, as palavras de esperança. Então eu espero que eu tenha ajudado você a se sentir melhor com relação à morte da Marília Mendonça, com relação à morte de alguém mais próximo de você, porque mensagem melhor que essa, gente, a verdadeira, não tem, meus amigos? E se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou desse tema, se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão maroto pra nós e até o nosso próximo encontro aí, até o nosso próximo vídeo esclarecedor para ajudar vocês nessa caminhada de vida que é difícil. Um abraço e um beijo!